Então, o canal original está em Macuco, Rio de Janeiro, o município mais jovem da região serrana centro-norte do estado do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, com a prefeita Michele Bianchini, que está aqui no nosso canal original. Prefeita, muito obrigado por nos atender hoje aqui. Eu que agradeço, muito obrigada aí por estar aqui, né, falando um pouco comigo, sabendo um pouco de como está Macuco, como a gente tem crescido com a graça de Deus, um município, como o senhor muito bem disse, né, o menor município do estado, o município mais novo da região serrana e um município que tem se destacado. A gente tem trabalhado muito para elevar essa cidadezinha que a gente tanto ama. Pois é, Macuco tem 25 anos, né, de emancipação político-administrativa, né? Tivemos então 5 prefeitos aqui nessa cadeira do Executivo, a senhora é a 5ª, né? Qual o balanço que a senhora faz desses 25 anos? A senhora que acompanha aqui, o seu tio foi prefeito, foi vereador, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele, fui assessor da Câmara Municipal de Cordeiro, quando Macuco ainda era 2º distrito. Logo depois, na gestão dele, inclusive, houve o plebiscito, né? E que emancipou Macuco. Portanto, são 25 anos. Né? Qual o balanço que a senhora faz, que já acompanha a política há tanto tempo aqui em Macuco e hoje está como executiva e como prefeita da cidade de Macuco? Qual o balanço que a senhora faz desses 25 anos até agora, até o presente? Então, a gente tem um pouquinho mais de 25 anos, mas assim, eu acho que todos os prefeitos que passaram, cada um, né, com o seu potencial, cada um fez pelo município. Eu acho que é uma crescente, então a gente tem que destacar todos, porque todos tiveram a sua participação, né, cada um numa proporção. Te confesso que para mim o melhor prefeito, né, é Rogério Bianchini, não tem jeito. Eu acho que o sangue fala alto, né, um recorde de obra em nosso município, e quis Deus que hoje eu estivesse, né, como prefeita. É um cargo passageiro, a gente sabe muito bem disso. Eu sou concursada no município, então isso tudo vai passar, mas eu vou continuar aqui trabalhando pela minha população de uma forma diferente. Quem me conhece sabe exatamente, mas eu acho assim, a gente tem que enaltecer todos, porque todos construíram, né? Começou lá atrás, enfim, todos tiveram a sua proporção para o crescimento da nossa cidade. E hoje quis Deus, quis meu tio também, porque foi quem me botou na política, foi quem me indicou, e hoje eu tento fazer, né, o máximo do que ele me ensinou. Acho que nunca chegarei nem aos pés do que ele foi, mas tento fazer tudo da melhor forma. Onde aprendi muito, foi meu professor na política, eu tenho muito orgulho disso. E me orgulho muito também em ser a primeira mulher a estar à frente do município. Eu acho que a gente não pode também deixar de enaltecer as mulheres, de chamar mais mulheres para a vida pública, mais mulheres para estar, né, exercendo o cargo que eu exerço e outros ainda além, porque a gente precisa sim mostrar a igualdade, mostrar que as mulheres têm o mesmo potencial do homem. Enfim, me orgulho muito em estar prefeito do município de Macuco hoje e tenho trabalhado incansavelmente para fazer jus dos votos obtidos, né, porque eu era vice-prefeita, me tornei prefeita com a renúncia do antecessor. Só que a gente sabe que a gente tem que prestar conta para uma população, a gente sabe que é a população que nos paga, né, pelo cargo que a gente exerce, então a gente tem que fazer por onde? Honrar esses votos, honrar essa credibilidade e honrar primeiramente a Deus, porque sem Ele eu não estaria aqui, ninguém estaria. Então é a primeira pessoa que eu tenho que agradecer, é a Deus, por ter me dado, né, a coragem, a sabedoria de como mulher está tocando a nossa querida Macuco. Prefeita, nós tivemos aqui alguns mandatos tampão, né? Alguns vice-prefeitos que assumiram quando os prefeitos se ausentaram, né? Como aconteceu com a senhora agora,
e esses vice-prefeitos que assumiram se candidataram e se elegeram. Qual o futuro da senhora na política de Macuco? A senhora também pretende se reeleger a prefeita de Macuco? Então, eu acho que quando a gente está no cargo é porque a gente, né, deseja aquilo, né? Hoje ainda falta 1 ano e 3 meses para acabar o mandato, né? Se Deus quiser, eu tenho trabalhado muito para isso. Se for hoje, se eu tivesse que escolher hoje, eu seria sim pré-candidata, né, a concorrer de novo à prefeitura, concorrer como prefeita, né, que eu era vice, realmente, como o senhor disse, é um vice-prefeito tampão, né, porque a gente acaba assumindo um exercício em andamento, mas eu pretendo sim. Mas o futuro a Deus pertence, né? A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe todas as coisas que podem ainda acontecer na vida pessoal da gente, o que a gente pode, né? E assim, eu acho muito precoce estar falando que realmente eu sou, mas a vontade hoje realmente é em disputar a eleição. Acho que eu tenho esse direito como qualquer outro, mas eu tenho uma vida pública, eu tenho várias coisas, né? Tenho serviço prestado no nosso município, como eu já disse, sou servidora do município. Eu comecei a trabalhar lá atrás, quando o Macuco emancipou, o prefeito assumiu em janeiro, quando foi em abril me chamou, eu fiquei no cargo de comissionado, depois saí, quando ele rompeu com meu tio, onde meu tio era vice-prefeito, eu saí, fui demitida, não acho isso nada ilegal, porque eu acho que os cargos comissionados são de inteira vontade do prefeito. Fui trabalhar na Coca-Cola, fiquei 3 anos lá e depois teve o concurso de Macuco, onde eu fiz, passei. Em 2005, quando meu tio assumiu, me convidou a ser secretária de Desenvolvimento Social e eu assumi a pasta. Depois, em 2009, eu assumi a pasta da Saúde, fui secretária de Saúde, uma secretaria que eu fiquei inteiramente grata por tudo que aprendi, por tudo que vivi. Depois fui chefe de gabinete por 3 meses, porque vim na eleição, ganhei, então eu falei, não vou voltar para a saúde para ficar 3 meses, deixa o secretário que já está. Então eu fiquei esses 3 meses como chefe de gabinete, assumi então, né, o cargo de vereadora na Câmara por 4 anos, o pior momento da minha vida, porque foi quando eu perdi meu tio, quando assassinaram ele, e depois fui convidada a ser vice-prefeita, aceitei, cumpri minha palavra, na reeleição de todas as formas, também cumpri com a minha palavra, fomos reeleitos. No tempo que eu fiquei, esses 5 anos vice-prefeita, eu também fui secretária de administração, porque eu não quis apenas ficar como vice, que eu acho que eu não teria tanto trabalho, não teria tanta coisa, eu gostaria de ter uma secretaria para que eu pudesse executar, e assim, né, graças a Deus foi. E depois, né, assumi aí já 1 ano e pouquinho como prefeita. Então, eu acho que eu tenho toda a vontade, toda a legalidade para estar, sim, pensando em disputar uma eleição no ano que vem. A senhora, como a senhora encontrou a prefeitura agora, assumindo a prefeitura, o que a senhora pretende até o final do mandato da senhora? Qual é o fator mais importante que a senhora acha até o final do seu mandato? E falando do presente, né, como a senhora achou, como está, o que a senhora pretende até o final do mandato, para a senhora, depois que falar disso, falar um pouco do futuro também, né, como a senhora vê a Macuco do futuro, né, qual a visão, ou pelo menos como a senhora gostaria de ver a Macuco do futuro. Mas fala antes do presente, como a senhora achou a prefeitura, como está a administração pública nesse momento? Então, eu falo sempre isso, né, em todas as entrevistas, que cada um governa de um jeito, cada um tem uma forma de gerir, e as pessoas não são iguais. Então eu sempre respeitei muito o momento. Enquanto eu fui vice-prefeita, eu sempre respeitei, né, o colega que aqui estava como prefeito. Eu acho que era a vez dele, ele que tinha que determinar as coisas, e assim, nunca interferi como vice-prefeita. Eu tinha secretaria de administração, a qual eu sempre trocava também toda a ideia com o prefeito, porque eu acho que é assim que funciona.
sempre soube respeitar, sempre me coloquei muito abaixo do que eu era para poder conseguir, né, levar de uma forma bacana, de uma forma amigável. Enfim, quando veio para minha mão, a gente tem uma forma totalmente diferente. Eu gosto muito da parte técnica, da parte de gestão. Eu acho que aqui dentro a gente tem que fazer gestão e não política. Eu sempre falo que a política ela é feita da porta da prefeitura para fora. Aqui dentro a gente tem que fazer tudo da melhor forma. Eu tenho essa mania de olhar os processos, de estudar os processos, eu gosto. Eu não apenas chego no secretário, eu assino e tudo bem. Os compromissos são muito grandes, sim, né? Sim. Eu gosto de saber, eu gosto de estudar, eu gosto de trocar ideia, tem coisa que eu peço. Então, assim, o primeiro momento, o início, foi muito difícil. Muito. Por quê? A forma era diferente de pensar, a forma era diferente de fazer. Peguei um carro, né, andando, onde os secretários não tinham sido escolhidos por mim, os cargos comissionados não foram escolhidos por mim. Então, assim, tudo muito diferente. Eu falo que a gente viveu um momento diferente. Vivemos um momento onde o prefeito renunciou, que nunca existiu no nosso município. Vivemos um momento onde uma mulher assume o município, que às vezes muitos homens pensam que ela não daria conta, que ela não daria jeito, né? Acham que a mulher é frágil, mas pelo contrário, acho que a mulher ela é muito mais forte do que o homem, ela aguenta muita coisa, aguenta muito tranco. E também assumir com os funcionários, que alguns agregaram comigo, principalmente os secretários, alguns foram fantásticos, estão comigo até hoje, e outros não entenderam aquela forma, né, de governar diferente, aquela forma de gerir totalmente diferente do que estava, tá? Não estou aqui dizendo que o meu é certo, nem que o de A ou B é errado, pelo contrário, cada um tem uma maneira de fazer, então acho que a gente tem que respeitar o momento de cada um, onde eu sempre respeitei e hoje me faço ser respeitada, porque eu tenho a minha forma de fazer. Então, assim, alguns secretários a gente teve que, né, por um momento, a gente tentou segurar, mas não teve jeito, a gente teve que trocar. Então, toda mudança gera desconfiança, toda forma, às vezes um processo era feito de uma forma, eu falava, não, vamos fazer assim, vai ficar mais fácil, eu gostaria que fosse assim para a gente poder tocar. Então, assim, foi muito difícil o início. Os próprios funcionários, até o que estavam comigo, falavam, mas isso não vai dar certo, sempre foi feito assim. E a gente teve aquela dificuldade, mas que hoje é muito mais fácil. Hoje a casa já está em ordem como eu gostaria. Tá? Mas a senhora também traz uma experiência, como a senhora já mesmo disse, da administração pública. Sim. Em vários setores da administração pública. Isso facilitou a chegada da senhora aqui também? Sim. Eu falo muito que assim, Deus não faz nada por acaso, né? Ele não faz nada que a gente às vezes não entende no primeiro momento, mas lá na frente a gente vai entender o porquê. Então ele foi me lapidando, né? Eu fui aqui sempre muito curiosa, sempre querendo saber a parte de processo, então eu sempre gostei muito, né? Sou auxiliar administrativo concursada, então eu preciso ter esse domínio para eu poder saber trabalhar. E quando eu trabalhei na Coca-Cola também, eu fui para a parte de contabilidade, então eu fazia toda a parte de contabilidade da Coca-Cola, apanhei muito no início, era muito difícil, ficava muito nervosa, medo de errar, lidava com muito dinheiro, com muita coisa, fazia banco, mas tudo aquilo foi Deus me preparando para hoje estar aonde eu estou. Então, assim, não tenho medo de nada, de desafio algum, não tenho medo do novo. Não tenho medo de absolutamente nada. Eu acho que a gente tem que ter medo de Deus, né, em primeiro lugar. E não é nenhum medo, tem que ser um respeito, acreditar. E tudo que Ele coloca, que a gente coloca nas mãos de Deus, não tem como dar errado. Então eu acho assim, Deus me preparou em todo o tempo, né? Desde muito criança, eu acompanhava o meu tio, quando ainda era vereador, quando as cédulas ainda eram escritas. O senhor deve lembrar muito bem disso. Muito, bastante. Hoje vem tudo pronto, né? Você verdade, só entrega. Antes não, vinha em branco, você tinha que escrever o nome do candidato e o número. Então, assim, eu fazia muito isso com ele. Ele chegava lá em casa com caixas para eu preencher. Então, assim, nada foi por acaso. Eu fui sendo preparada.
E hoje eu me sinto preparada para estar. Não sei tudo, né, como todo mundo, eu erro, eu procuro saber quando eu não sei, eu quero aprender, eu troco ideias, mas assim, o início foi uma parte muito turbulenta. Eu acho que a gente perdeu aí de 6 a 8 meses organizando e fazendo essa parte também de organização dos funcionários, né? Eu falo que todo prefeito ele ganha eleição em outubro, ele tem outubro, novembro e dezembro para ele pensar no time dele, para ele colocar o time dele em campo. Vou botar fulano de secretário disso, vou botar ciclano aqui. É fundamental, né, prefeito? E eu não tive isso, né? Eu já entrei com um time montado e com um time que não era totalmente meu, né? Nós unimos 2 grupos, éramos de grupos distintos, então quer dizer, nessa união, e eu nunca tive uma indicação de falar assim, não, o secretário X foi a vice-prefeita que indicou. Não foi assim. Então assim, eu entrei com um time que eu estava jogando com um time que era outro técnico, vamos, né, dizer assim. E assim, alguns ajustaram, estão perfeitos, outros, né, saíram, e eu então, com a saída de alguns, coloquei realmente pessoas escolhidas por mim, que isso me facilitou muito, pessoas que realmente eu confio, pessoas que realmente eu sei a forma de trabalhar, me conhece, sabe a forma como eu gosto, como eu trabalho. Então assim, hoje está sendo muito mais fácil conduzir o município do que logo assim que eu entrei, isso com certeza. É um processo natural, como a senhora disse, né? Chegando pessoas da sua confiança, da sua convivência, né? Sim. Inclusive aqui, o meu amigo aqui, o secretário de segurança, o seu secretário, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Obrigado por você ter me trazido aqui até a prefeita. Esse é um grande amigo de muito tempo, já entrevistei ele outras vezes nessas andanças de jornalismo, sabe, prefeita? E é sempre, assim, uma honra, né, estar com pessoas, como eu tive muito com seu tio, né? E na época do plebiscito, então, que foi um trabalho árduo que aconteceu na Câmara, né? E que deu certo, acima de tudo, deu certo. E hoje nós estamos aqui falando com a senhora, que é o 5º executivo a assumir a cadeira aqui em Macuco. Fala um pouco, então, a senhora já disse sobre a candidatura, enfim, o futuro de Macuco. O que a senhora vê do futuro de Macuco? Macuco é uma cidade que teve um crescimento bastante significativo, né? Desde a sua emancipação, já vinha tendo, né? Mas a emancipação adiantou um pouco esse crescimento. A senhora vê assim também? Vejo sim. Eu acho que Macuco está crescendo, né? A gente está mudando, principalmente a parte cultural, das pessoas saberem que a gente é uma cidadezinha pequena, mas que a gente precisa evoluir, né? A gente está aí fazendo um trabalho muito bacana. Aproveitar e agradecer aqui o capitão Bezerra, foi assim, uma pessoa realmente escolhida por mim, um convite que eu fiz que eu nem esperava o sim, e hoje uma pessoa que veio acrescentar muito no nosso município. Então assim, a gente tem visto Macuco crescer, a gente precisa crescer na parte de trânsito, a gente precisa crescer ainda em várias coisas. Macuco tem um diferencial de algumas outras cidades, porque é passagem para muitas cidades, então é uma coisa que aqui a gente consegue às vezes está agregando algumas coisas para a região. É isso que a gente tem buscado. Não é fácil, não é, mas a gente tem visto que de passinho em passinho, aos pouquinhos, a gente está conseguindo fazer a nossa cidade evoluir e a nossa cidade ficar uma cidade pequenininha, uma cidadezinha aconchegante, mas pensando grande, pensando no futuro, pensando em coisas de cidade grande para a gente trazer para a gente. Eu acho que é isso, a gente nunca pode estagnar e pensar no hoje. A gente tem que fazer o hoje pensando já no amanhã. Tem sido falado nos últimos tempos, enfim, e agora mais ainda, sobre o hospital aqui de Macuco, e o governo da senhora conseguiu avançar nesse sentido. Gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Falo sim.
O hospital foi uma obra que iniciou lá em 2014, né? Com o governo do estado. Então foi uma obra que realmente estava paralisada. Foi muito confuso a gente conseguir trazer essa obra de volta e principalmente concluir a obra do Somando Forças. Era uma coisa que tinha sido feita lá atrás, muitos anos passaram, a gente já não conseguia concluir, e eu assumi 1º de abril, quando foi no finalzinho de dezembro, eu consegui entregar essa obra concluída. Te confesso que foi difícil, foram momentos realmente de luta para a gente estar conseguindo trazer os técnicos do estado aqui, trazer empreiteiras juntas, os nossos técnicos também para estar discutindo isso, para a gente estar realinhando e conseguindo fazer acontecer. Graças a Deus, o projeto Somando Força a gente conseguiu terminar. Agradecer o nosso governador, agradecer o secretário Luan também, que foi incansável na luta junto com os técnicos dele conosco, para a gente estar concluindo isso e dizer que agora a gente tem uma nova luta, que desde o finalzinho de dezembro a gente já está para a gente conseguir concluir realmente a obra. Por ser uma obra muito antiga, a gente ainda tem algumas partezinhas para fazer, né? Se você reparar e passar em frente ao hospital, ele ainda não tem o telhado na frente, ainda tem vários pontozinhos para a gente adequar realmente a obra. Por ser uma obra lá de trás, a legislação mudou, algumas coisas vão ter que ser alteradas para a gente conseguir cumprir direitinho e ter aprovação para o funcionamento, para a abertura. Então a gente vai ter ainda um pedacinho de obra para fazer, e também vamos ter a parte toda de equipamento que a gente ainda não tem para a gente comprar. Mas a gente não desiste, não estou aqui prometendo abrir o hospital, não estou aqui prometendo a inauguração, mas prometo sim que estou lutando com todas as forças para que isso venha a acontecer. É o que eu mais quero no meu mandato, é trazer o hospital, realmente abrir as portas e atender a minha população. Não é uma promessa, eu torno a falar, porque não é fácil. Não é fácil. Se fosse fácil, eu já tinha conseguido e já tinha feito. Mas ainda faltam alguns detalhes para a gente conseguir cumprir, para a gente estar, se Deus quiser, inaugurando realmente o Hospital de Macul. Então, quando a gente falava de futuro, prefeita, a gente fala do hospital, que é o futuro, a saúde, né? E sempre se fala na saúde e na educação, né? Sim. Na educação, especialmente, as nossas crianças, né? O nosso futuro. Fala um pouco da educação do município, prefeita. Sim, a educação, graças a Deus, também é uma secretária escolhida por mim, né? Agradecer também a Cláudia e toda a equipe. A educação também é uma pasta que flui muito bem, desenvolve muito bem, inventa muitas coisas para que dê certo, para que fique, né, contagiante para as crianças. Então a gente também tem melhorado muito na educação, né? Nós colocamos agora em cada escola um fogão industrial novo para funcionar, com toda a parte do gás refeita. Compramos muitas coisas que estão acabando de chegar para a gente poder entregar nas nossas escolas, várias coisas que estavam faltando, né? Conseguimos agora fazer uma parceria com a Secretaria de Saúde para estar desenhando ainda melhor o nosso CAEM, para estar atendendo as nossas crianças especiais com mais carinho, com a pedagoga, né? Psicopedagoga Sheila. Enfim, a gente tem melhorado muito a parte de educação, a gente tem feito muito pelas nossas crianças e não deixa nada mais de ser a nossa obrigação. Né? Obrigação, a gente está lutando pela saúde, pela educação, pela segurança, pelo transporte, enfim, por tudo que a gente tem, né? Obra principalmente, também a gente tem conseguido muita coisa. Temos feito muitas obras que eu também aprendi com meu tio, que são obras embaixo do chão, obras que depois que tapa ninguém vê, ninguém sabe o que foi feito, mas obras de extrema importância no nosso município. Nós trocamos várias ruas, todo o manilhamento que era obsoleto, que era pequeno, que não dava vazão, que estava entupido, que estava quebrado, porque alguns ainda era aquela manelinha de barro. A gente fez muita obra dessa em tão pouco tempo de governo. Então, assim, a gente não está lutando só pela saúde, a gente não está lutando só pela educação, a gente está fazendo por um contexto, né? Então,
Tirando a educação e a saúde, que a senhora já falou, qual o outro grande desafio, qual outra área que a senhora acha um grande desafio aqui em Macuco? Então, eu luto muito pela segurança pública, né? Tanto é que foi eu quem criou a Secretaria, né, de Segurança Pública. A gente não tinha, então essa secretaria foi criada. Eu prezo muito pela segurança e não tem como eu destacar uma secretaria, porque eu falo que a prefeitura é toda uma engrenagem, né? Eu não posso deixar aqui de destacar as secretarias que às vezes nem aparecem. A educação, você, né, desenvolve projeto, você tira foto, você publica. O social, que é muito importante, muito bacana, a gente também consegue desenvolver atividades. Mas a gente também não pode deixar de falar de todas as outras secretarias que fazem essa engrenagem funcionar. A gente tem a Fazenda, a gente tem o controle interno, a gente tem a Secretaria-Geral de Governo, que faz toda a prefeitura e todas as outras secretarias. Então, assim, é difícil destacar e dizer que uma é mais importante, que uma se destaca mais, porque todas, até a parte técnica que fica aqui dentro, que ninguém conhece, que ninguém sabe, que não aparece no jornal, que não aparece em lugar nenhum, que os secretários quase nunca são entrevistados, né, falam da sua pasta, mas que tanto fortalecem também para que o município desenvolva, para que a gente faça isso tudo que a gente faz. Porque nasce o processo passa por toda essa parte técnica. Então eu acho assim, eu destacar uma secretaria é muito difícil. Eu preciso assim agradecer a todos, não só secretários, mas também a todos os funcionários da prefeitura que têm desenvolvido aí um trabalho belíssimo e têm enaltecido aí o nosso governo, sendo reconhecido aí como bom, graças a Deus. Para finalizar, e eu não vou tomar muito tempo da senhora, porque eu sei que o tempo da senhora é importante, né? Mas então, só para a gente finalizar, prefeita, quero mais uma vez agradecer a senhora por ter recebido o canal original aqui e me dizer o que a senhora vê no futuro de Macuco, como a senhora gostaria de ver Macuco no futuro, num futuro próximo, digamos assim. Então, eu quero ver a minha cidade, se Deus quiser, crescendo como tem crescido. Eu acho que a gente ainda consegue desenvolver muito ainda na cultura, no turismo, a gente tem muito ainda que fazer, né? O hospital, que é assim, um futuro bem próximo, que a gente também quer ver acontecer. E principalmente, Macuco tem um futuro assim, político, de paz, de sossego, de união, né, que as pessoas possam entender o momento de cada um, que as pessoas possam esperar o seu momento e respeitar o momento do outro. Eu acho isso muito importante, porque é uma cidade muito pequenininha para ter rancor, para ter briga, para ter essa desunião. Eu acho que a gente tem que repensar algumas atitudes, repensar algumas coisas e unir mais, né? Eu acho que o legislativo, o executivo, eles têm que se dobrar e se unir para que a nossa população consiga ganhar, né? Quando cada um puxa para um lado, as coisas não fluem, né? Eu acho assim, o futuro de Macuco está nas mãos realmente de Deus e na mão dos jovens que estão vindo também. Eu acho que daqui a pouco a gente passa e a gente precisa ir dando também espaço e voz para os mais jovens, né, que vai começar com toda a experiência. E também aproveitar que o seu canal não poderia deixar de aproveitar para convidar a todos para na semana que vem estarem aqui conosco, curtindo a nossa exposição, que está sendo desenhada e feita com o maior carinho para receber todo mundo da região, para receber a nossa população de braços abertos, que muita coisa boa tem para acontecer semana que vem aí, momento de alegria, momento de festa, que a nossa população tanto precisa e carece. Então, prefeita, nós já estamos na 15ª exposição e isso a torna uma exposição tradicional em nossa região, né, levando em consideração que Macuco tem uma tradição muito grande na pecuária, né? Sim. E como a senhora vê essa 15ª exposição
e já começa no dia 7, na semana que vem, né, prefeito? Isso, é a nossa 15ª exposição. Eu acho que cada ano a exposição vai ficando melhor, né? Ano passado foi a minha primeira, então esse ano está mais fácil, a gente conseguiu agregar shows melhores, a gente enxuga daqui para poder abrir um pouquinho mais ali, para estar trazendo uma proporção de show melhor para a nossa população, para os nossos visitantes. Não posso deixar aqui também de agradecer a nossa cooperativa, em nome do seu Silvio, seu Tadeu, que tanto nos apoia, e que dentro da exposição nós também temos o nosso tradicional concurso leiteiro, já de muitos anos também. De antes da exposição, inclusive, né? Exato. Nós já tínhamos o concurso leiteiro e foi agregado então na exposição. Então eu também não posso deixar aqui de agradecer a cooperativa de Macuco por toda a parceria, não só durante a exposição, mas também toda a parceria que tem feito com o nosso município, né? Se Papai do Céu deixar a chuva estiar um pouquinho, na próxima sexta a gente vai estar inaugurando a obra do nosso pórtico, né? A reforma do nosso pórtico ali da nossa cidade, que é em conjunto com a cooperativa. Então por isso eu agradeço tanto todas as ajudas que a cooperativa tem nos dado, todos os conselhos do seu Silvio, né, de experiência de administração. Então assim, eu agradeço muito e vamos firmes, vem conosco, vem curtir com a gente semana que vem, porque será um sucesso. E também não posso deixar de convidar para a nossa cavalgada. Depois de 10 anos paralisada, a gente vai retomar, e no domingo da exposição, às 13 horas, nós vamos ter a saída da nossa cavalgada, percorrendo pelas nossas estradas vicinais, nossas fazendas históricas, e retornando então para o parque, para a gente continuar e terminar, né, que vai ser o último dia da nossa festa. Então é 7, 8, 9, 10, é isso? Isso. 7, feriado nacional. Sim. Cai numa quinta-feira, né? Sim. É um dia bem propício. Com certeza vai ser um grande sucesso. Desejo todo o sucesso do mundo aí na administração pública da senhora. Espero que possamos nos encontrar outras vezes e torcendo para que a senhora possa realizar os seus sonhos como prefeita de Macuco, né? E quem sabe aí se reelegendo, né, futuramente, para continuar o seu trabalho aqui. Tá? Mais uma vez, muito obrigado por receber o nosso canal aqui, prefeito. Um abraço, tá? Eu que agradeço, tá? Podem vir quantas vezes quiserem. É um prazer estar recebendo vocês. É muito importante a gente estar falando, né, um pouco do nosso mandato, falando um pouco do que a gente pretende, falando um pouco do que foi feito. Isso é importante a gente estar passando para a nossa população. Não posso deixar aqui também de agradecer a minha família por todo o apoio, os meus filhos, né, que tanto me apoiam na política, né, na minha vida, são assim a razão do meu viver. Hoje já estão adultos, mas desde criança sempre conseguiram entender a ausência da mãe trabalhando, a ausência às vezes em casa. Então eu quero aqui agradecer, né, todo o apoio da minha família, agradecer também ao João Vitor, meu esposo, meu companheiro, não só de vida pessoal, mas também meu companheiro de trabalho, uma pessoa que é incansável ao meu lado, me dá todo o suporte, trocamos todas as ideias, sabe entender exatamente, né, o momento que a gente tem vivido, que ele também está se doando pelo município o tempo inteiro. Então eu também não posso deixar aqui de ter esse agradecimento à minha família, ao João como funcionário, como secretário, como esposo, como tudo que tem sido, e aos meus filhos, Bianca, Afonso e Augusto, também por tudo que entendem e proporcionam na hora que eu chego, aquele abraço, aquele acalanto, né, que a gente precisa em casa, tá? Muito obrigada, e todas as vezes que vocês sentirem vontade de vir falar com a prefeita, a porta do gabinete está aberta. Muito obrigado. Até o dia 7, a inauguração então da exposição. Se Deus quiser. Um abraço. Obrigado.